we were floating in a space capsule, I'd look at you. Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio das Rodas e hoje eu queria contar a história de alguns motoqueiros que, apesar de terem algum tipo de deficiência física, aproveitaram uma vida sobre duas rodas, né? Queria primeiro falar que esse é um tema que eu pensei bem antes de vir aqui para gravar esse vídeo, porque eu tenho algumas preocupações, né? Primeiro, não é um tema que eu tenha muito convívio, então talvez eu fale alguma grande bobagem. Também eu sei que as pessoas às vezes sofrem muito em ouvir as pessoas falando bobagens e, por exemplo, eu não sei nem como tratar direito essas questões, né? De falar assim, se é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidades especiais, ou se eu tenho que falar qual é a necessidade, se a pessoa tem necessidade de apoio visual, ou tem uma deficiência auditiva, ou se eu posso usar o termo cego, amputado. Então, desculpem se eu falar alguma besteira. Eu andei pesquisando um pouco sobre isso e eu vi que não existe, parece que um consenso de como isso deve ser chamado, mas eu gostei muito de um termo, que é até o título desse vídeo, que é o termo desabilitado, né? Ao invés de chamar a pessoa de pessoa com deficiência, chamar a pessoa de pessoa desabilitada. Porque quando você diz que a pessoa é deficiente, pelo que eu entendi, ou tem uma deficiência, você está meio que colocando a culpa nela, né? Assim, você tem uma deficiência, você não tem uma perna, você não escuta direito. E quando você chama a pessoa de desabilitada, você está dizendo assim, a sociedade desabilitou você a fazer alguma coisa. A sociedade, ao não fazer uma calçada direito, desabilitou você a caminhar lá. A sociedade, ao fazer um filme sem legenda, desabilitou você a assistir, a curtir esse filme. Então, para mim, o uso desse termo desabilitado deixa mais claro a responsabilidade que é de todo mundo, né? E a culpa não é de um indivíduo, né? Então, eu vou usar esse termo de novo, mais uma vez, desculpem se eu estiver usando errado, ou estiver ofendendo alguém. Não é esse meu objetivo. Outras preocupações que eu tenho são de que a gente nunca deve esquecer que, embora nesses livros que eu vou contar hoje a moto seja uma grande companheira, heroína, no mundo real as motos se envolvem muito nos acidentes que levam as pessoas depois a terem algum tipo de deficiência. É claro que não é culpa só do motoqueiro, nem culpa só da moto. Você coloca um monte de gente usando veículos de 1 tonelada e que andam a 120 km por hora, é óbvio que alguém vai se acidentar. Então não é culpa de um ou de outro, mas a gente não pode deixar de comentar que as motos, ou de lembrar que as motos são envolvidas sim em acidentes graves. Então a gente não deve romantizar demais as motos. Outra questão que eu queria falar é que eu não gosto muito quando algumas pessoas com deficiência são retratadas em livros ou filmes como super-heróis, né? Como se elas tivessem que fazer alguma coisa especial, né? Subir no Monte Everest, fazer alguma coisa para serem consideradas pessoas normais. Como se elas fossem obrigadas a fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer nada, as pessoas têm que ser felizes e pronto, né? Então, também não falar assim, você só vai ser considerado uma pessoa, como se fosse isso, você só vai ser considerado uma pessoa normal sem deficiência, se você fizer uma coisa muito especial, bater o recorde de velocidade, subir num vulcão, mergulhar nas profundezas do mar, e não é isso, né? Então não é essa lição que eu queria que ficassem aqui desses livros. Mas vamos lá. Um primeiro livro que eu li, esse aqui, Riding the Edge, que é do Dave Barr. Esse Dave Barr, ele fez uma viagem de 130 mil quilômetros ao redor do mundo a partir de 1990, durou 3 anos e meio, e ele foi numa Harley Davidson, que não é a melhor moto uma das melhores motos do mundo, e uma Harley Davidson que tinha 18 anos de idade, então ela quebrava muito o tempo todo e tal. E esse Dave Barr, ele é biamputado, ele participou de uma explosão lá em Angola, numa guerra, e perdeu as 2 pernas. E ele conseguia caminhar, mas com o uso de próteses e com algumas dificuldades, modificou a moto e saiu aí pelo mundo, né? E o objetivo dele era sempre esse, né? Ele sempre se pergunta muito no livro, fala assim, por que eu estou fazendo isso? É porque é para fazer propaganda para Harley Davidson, embora Harley Davidson não ajudasse ele, é para me engrandecer, falar assim, como eu sou um bonzão, ou é para ajudar as pessoas com deficiência e mostrar para as pessoas
que existem problemas que precisam ser resolvidos quando eu desse uma entrevista para que as pessoas se sensibilizassem para as necessidades que as pessoas têm e a ajuda que as instituições precisam, né? Então ele sempre se questionava muito isso e claramente o que ele queria fazer era sensibilizar as pessoas para que ajudassem ou para que compreendessem melhor as necessidades das pessoas, né? Bem, viajou o mundo inteiro, a China, passou um tempo aqui no Brasil, e é muito, do ponto de vista motoqueirístico, é muito legal. Ele às vezes cai, né, porque ele vai andar num lugar que é difícil pra caramba. Então às vezes ele anda na lama, no Zaire, ou então no deserto lá da Argélia, ou então anda na neve aqui na ponta sul da América do Sul. E às vezes cai 20 vezes no mesmo dia, não consegue levantar a moto, precisa ficar esperando alguém ajudá-lo. Então a moto quebra muito, ele precisa ficar consertando e refazendo. Tem dificuldades também, né, para conseguir visto, né? Ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro motoqueiro a conseguir andar na China sem um guia chinês que vá junto. Então, uma história bem legal, e legal que ele é bem honesto. Às vezes ele fica puto da vida e xinga a moto, e xinga todo mundo, mas depois ele para e fala assim, não, eu só vou desistir quando eu não tiver mais dinheiro nenhum, eu não conseguir mais trabalhar para fazer isso, ou morrer num acidente, ou minha moto quebrar, né? E não quebrou e ele conseguiu fazer essa viagem. Outro livro legal é esse aqui, que é o Kicking Up Dirt, da Ashley Fiolek. Essa garota, ela tem deficiência auditiva, né? Ela é surda, e ela virou uma campeã do motocross. Então, legal, e bem novinha, né? Com 18 anos de idade, ela foi várias vezes campeã do X Games e também do campeonato americano de motocross. E imagina assim, as dificuldades técnicas que ela tinha, né? De conseguir ouvir o motor para saber quando mudar de marcha, ou então para ouvir que vinha algum concorrente por trás para saber se ela tinha que correr mais ou desviar. E com isso ela foi aprendendo, né? E também o preconceito, né, de outras famílias que não queriam que ela participasse das corridas porque ela poderia trazer um problema de segurança para as outras crianças. E dela conta toda a vida dela, até as dificuldades como adolescente. Ela queria ser uma adolescente como todas as outras e curtir a vida. E então muitas vezes ela não queria ser vista como uma pessoa com deficiência auditiva e acabou até se afastando desse movimento, né, de luta pelos direitos. Mas depois, quando envelhece um pouco mais, ela é bem novinha, envelhece um pouco mais, ela volta a participar. Então, uma história bem legal, também o apoio da família. O terceiro livro é esse Touching the World, que é Tocando o Mundo, que é uma mulher que é cega e que com 50 anos, com 40 anos, né, o marido dela morre e ela volta a estudar e vira professora e depois tem um novo namorado, um companheiro, e com 50 anos de idade ela vai fazer uma viagem de moto ao redor do mundo com esse companheiro dela e ela conta, né, assim, como que ela vê o mundo, né, que é um mundo diferente. Então ela às vezes tem que chegar num lugar e tem que tocar nas coisas, e a dificuldade que ela tem na prática. Chega num posto, onde é que ela fica, como é que ela vai no banheiro feminino com a ajuda do cara. E ela explica muito bem isso, assim, como que, na realidade, nós não temos um acesso direto ao mundo, né? O que nós temos são sinais elétricos que chegam nos nossos nervos ópticos que alimentam a nossa imaginação, e nós criamos um mundo dentro da nossa cabeça. E isso é o que uma pessoa cega também faz, né? Ela também tem um mundo criado dentro da cabeça dela e ela tenta explicar isso pra gente, né? E, por exemplo, coisas que ela entendeu, que o companheiro dela não entendia direito. Por exemplo, na Índia, né, que ela estava andando, elas estavam de moto e de repente, de uma hora para outra, vinha um cara e quase passava por cima e todo mundo buzinando, aquele caos. E daí ela começou a falar assim, não, ela percebeu, ela falou assim, as pessoas andam aqui porque elas se comunicam pela buzina, de forma auditiva. A buzina significa que eu estou aqui, se você não buzina, é como se a outra pessoa não te visse. Então existe toda uma comunicação auditiva no mundo, no tráfego, e que muitas vezes a gente não dá bola, né? Infelizmente, depois dessa viagem, a viagem foi em 2008, em 2013 ela tem uma doença grave, terminal, e morre, mas é uma história bem legal e tocante, né? E emocionante, e que, melhor, né? Que mostra esse mundo, né? Como todos nós temos os mesmos anseios de termos amigos e companheiros e vivermos aventuras, e ela curte pra caramba, assim, isso que é legal. Bom, como eu falei, assim, antes de fazer esse vídeo,
Eu dei uma estudada para tentar não falar tantas besteiras como eu estou falando, e um dos livros que eu estudei é esse aqui, né? O Disability Studies, Estudos da Deficiência, e esse cara, ele tenta falar sobre, ele tenta explicar um pouco as várias correntes que existem do estudo das deficiências. E, bem, eu não entendi muito, é um livro mais voltado para os acadêmicos, porque ele tenta explicar as diferenças teóricas, mas algumas coisas eu entendi, né? Então, por exemplo, ele conta um pouco os vários modelos como a deficiência é vista através da história. Então, o primeiro modelo é um modelo moral, onde as pessoas com deficiência eram vistas ou como demoníacas, né? Fala assim, a tal pessoa não consegue andar porque ela está pagando alguma coisa que ela fez numa vida passada, ou tal pessoa não consegue enxergar porque ela cometeu um grande pecado, ou alguma coisa assim, ou às vezes o contrário, olhar para uma pessoa com deficiência e achar que ela é mais sábia ou mais pura só porque ela tem uma deficiência. Então, às vezes a pessoa é uma santa e às vezes é um demônio só porque não tem nada a ver com deficiência, mas esse era um modelo que a sociedade usava antigamente. Depois o modelo até mais corrente hoje em dia, que é um modelo que chama de médico, que é um modelo que tenta, claro, ajudar as pessoas a sentirem menos dor e a se recuperarem, mas existem algumas críticas a esse modelo médico, que é um modelo em que dá importância demais para a dificuldade que a pessoa tem, né? Então, assim, não, você é um deficiente, você precisa de ajuda, e acaba jogando assim, uma carga muito grande de identidade para aquela pessoa, como se ela fosse, a essência dela fosse ser deficiente, né? E a pessoa tem que conviver em hospitais que são meio que militarescos, e as pessoas tomam decisões por ela às vezes não participam muito dessa tomada de decisão. Então, existem, é claro, né, a medicina e a reabilitação é muito, muito importante, mas existem algumas críticas do que pode ser melhorado. Por exemplo, como que é a visão? Né? A visão é vista, o tratamento médico muitas vezes é visto como uma reabilitação. Assim, você não é uma pessoa normal, nós vamos tentar fazer você se transformar numa pessoa o mais normal possível. Como se isso fosse o objetivo único da vida da pessoa. Então, existe às vezes um certo exagero, né? Por exemplo, até de tratamentos psicológicos que vem junto com essa reabilitação, em que a pessoa com deficiência é ensinada, fala assim, não, você vai precisar de ajuda dos outros, você não pode mostrar frustração, você não pode mostrar raiva, você tem que ser agradecido. Claro que todo mundo tem que ser assim, né? Todo mundo tem que ser educado e agradecer a ajuda dos outros, mas é uma cobrança até às vezes exagerada. Então, bem, faz algumas críticas. O mais legal que ele também comenta outras coisas, né, como nos estudos teóricos, né, por exemplo, estudos teóricos sobre outras minorias, sobre os negros, por exemplo, existem muitos negros que participam. Nos estudos sobre as mulheres, a maior parte é feito por mulheres. O estudo de países colonizados, de pobres, e sempre tem uma participação muito grande dessas pessoas, tanto na teoria, no desenvolvimento teórico, quanto na prática política. E no caso dos deficientes, a participação não é muito grande, é uma visão meio paternalista. Muitas vezes, segundo ele, quem estuda os deficientes não são pessoas com deficiência. Né? Também falei errado de novo, os deficientes. Desculpa mais uma vez, bem, devo ter falado 1000 vezes já. Mas quem estuda as pessoas com deficiência não são os deficientes, não são pessoas com deficiência. E eu fui realmente em alguns livros que eu tenho na biblioteca que falam sobre movimentos sociais, movimentos políticos, né, de luta pelos direitos das minorias, quase não tem nada sobre pessoas com deficiência. Também fui em livros teóricos sobre estudos culturais, sociológicos, tem muito pouca coisa sobre estudo, né, sobre pessoas com deficiência. Então existe meio que um vácuo ainda na academia e na política de uma maior participação das pessoas nessas condições, mas o que achei mais legal do livro é que ele comenta como a gente deve aprender com essa luta das pessoas com deficiência, né? Porque para essas pessoas fica muito claro que elas precisam de ajuda para modificar as escadas, para mudar as leis, só que na verdade todo mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo precisa que alguém plante comida, que alguém faça a tubulação que traga água para casa, que alguém anteriormente tenha inventado a linguagem com a qual nós podemos conversar. Todo mundo precisa de ajuda, mas nós vivemos num discurso como se todo mundo vencesse na vida de forma individualista, a partir dos seus próprios méritos, e ninguém é assim, né? Todo mundo precisa de ajuda. Então ele fala assim, como a teoria e a prática, né,
pela ajuda das pessoas com deficiência, como isso escancara para a gente que todos nós precisamos de ajuda e viver em comunidade e como a gente deve aprender com isso. Então achei muito legal. Um outro livro, que esse aqui é um livro genérico sobre bicicletas e que tem, sei lá, 50 capítulos sobre como se alimentar e como ser bonzinho e tal. Mas tem um capítulo aqui que fala sobre pessoas com deficiência e o autor, né, desse capítulo, são vários autores, ele comenta assim que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Quem defende as bicicletas às vezes não toma alguns cuidados, por exemplo, às vezes não compreende que a pessoa com deficiência, às vezes a deficiência não pode ser vista. A pessoa da bicicleta acha assim, não, eu escolho quem tem deficiência. Quem anda de cadeira de roda tem deficiência. Mas a pessoa que às vezes tem uma certa dificuldade cardíaca, ou está mais gordinha, ou tem que levar os filhos para o colégio, essas pessoas não têm deficiência, então eu não preciso me preocupar em ter uma melhor condição para essas pessoas, né? Eu decido em quem eu vou ter pena, quem eu vou ajudar. E a coisa não é assim, né? Assim, a deficiência não é uma deficiência, não existe um limite onde quem tem deficiência e quem não tem deficiência, né? Todos nós somos desabilitados para fazer alguma coisa em algum momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não cabe a nós decidirmos quem deve ser ajudado ou não. Então muitas vezes essas pessoas, né, que defendem as bicicletas, que são a favor de colocar limites físicos para que as motos não possam passar em algum lugar, mas se esquecem de que as cadeiras de roda também não vão poder passar nesse lugar. Às vezes as pessoas que defendem as bicicletas são muito contrárias ao desenvolvimento de veículos autônomos e veículos elétricos. Isso traria muita ajuda para as pessoas com dificuldade de locomoção, né? E daria uma liberdade muito grande para quem não pode dirigir sozinho. Se você tivesse um carro que pudesse dirigir por você. Então as pessoas às vezes que são contrárias a essas tecnologias não se lembram de como isso poderia ajudar muito a outras pessoas, né? Então esse capítulo alerta muito a isso, né? De que a deficiência ou a desabilitação é uma coisa que depende caso a caso, que não nos cabe julgar isso daí, né? Por exemplo, eu acho horrível aqueles filmes, né? As pessoas às vezes vão filmar e expor na internet alguém que parou numa vaga para deficientes sem saber se aquela pessoa tem alguma necessidade ou se não tem, né? Assim, porque a pessoa que está filmando fala assim, não, eu decido, né? Outro dia tinha um vídeo que uma pessoa estava de cadeira de rodas durante um certo tempo esperando um ônibus, depois não consegue o ônibus, se levanta e começa a andar. Porque aquela pessoa precisa da cadeira de roda, ela cansa se ela andar muito tempo, mas ela consegue andar um pouco. Daí começou a passar na internet, como se aquela pessoa estivesse querendo enganar os outros. Sabe, isso é odiento, né? Assim, são esses moralistas que querem julgar quem precisa e quem não precisa de ajuda. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Bem, um outro livro que eu queria mostrar hoje é esse aqui, The Wheelchair Evaluation, que não é bem um livro de engenharia, é um livro sobre como escolher uma cadeira de rodas, né? E daí eu aprendi bastante nesse livro aqui, né? Como eu sou engenheiro mecânico, eu me preocupo mais com a questão da propulsão e do material, se não vai quebrar. E eu vi que a questão é muito mais ampla do que isso, né? Primeiro, é legal que ele separa a cadeira de roda em uma base que ele chama de base móvel, que tem a ver mais com a propulsão, se vai ser de rodas, quantas rodas, se vai ser propulsão humana ou propulsão elétrica, e a base postural, que é como que a pessoa vai ser sustentada, e daí cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas eu achei mais legal assim que ele comenta que na avaliação de que cadeira de rodas deve ser usada, a gente tem que levar em conta também onde essa cadeira vai ser usada, se é só em casa, se é para passear, se é no trabalho, se tem que ser transportada, se a pessoa tem condições de andar sozinha, de se propelir sozinha ou não, como que é a casa da pessoa, como se a família vai ajudar a empurrar ou não, se ela tem que ir sozinha, e questões também de como que o médico tem que fazer o relatório para solicitar para o governo a ajuda dessa cadeira de roda, como também a questão ética, como que o paciente tem que ser ouvido, né? Se está doendo, se não está, quais são as experiências que ele tem. Então, abriu um mundo também grande para mim de como dessas necessidades que existem, né? Queria só ler, antes de comentar o livro, só ler um trecho aqui desse outro livro que eu vou comentar, que é o seguinte, ó.
Naquele instante, tinha a sensação de liberdade e prazer percorrendo minhas veias. Eu ria muito enquanto sentia o ar tocando minha face. Por um instante me senti plenamente vivo, né? Então dá a impressão que a gente está vendo alguém andando de moto ao redor do mundo, ou descendo de bicicleta, né? Um vulcão, alguma coisa assim. E não é, né? Assim, esse aqui é um livro que chama Redesenhando o Meu Mundo, que é um livro do Fabrício Silva Rodrigues, que tinha uma doença degenerativa, né? Que fazia com que ele fosse perdendo os movimentos. Infelizmente ele morreu há um tempo atrás. Mas ele está contando sobre um dia que ele andou de cadeira de roda elétrica na frente do hall do cinema no shopping, que tinha um espacinho maior. E é exatamente a mesma sensação que a gente tem andando de moto ou de cadeira de roda, ou no outro lado do mundo, ou no cinema, né? Assim, a vida é isso, são esses momentos. Então eu acho muito legal como isso é expresso nesse livro, né? Esse aqui é uma deficiência diferente das outras, porque ela é, das que eu comentei, né? Porque ela é degenerativa, então tem um impacto um pouco maior, porque o paciente, nesse caso, né, o Fabrício, ele sabia que as coisas iriam aumentar com o tempo, e há uma certa... O tempo todo, né, ele sabia que talvez o fim chegasse mais cedo do que naturalmente chegaria para outras pessoas. Então, isso é uma nuvem que fica pairando sobre pessoas com doenças degenerativas o tempo todo. Mas, mesmo assim, dificuldades na família, tal, né, como todo mundo tem, mas mesmo assim sempre aproveitando os momentos alegres e de vida, né, porque acho que a questão que fica é essa, né, assim, a gente não deve venerar demais as deficiências, as dificuldades, e colocar ela num altar, né, como se ela fosse a coisa mais importante. A coisa mais importante é a vida, né, então a gente sempre tem que tentar olhar para o lado bom das coisas e aproveitar isso, né. Claro que a gente precisa da ajuda dos outros, precisa cooperar, precisa lutar para que as dificuldades sejam diminuídas, mas nunca perdendo as coisas legais que acontecem por aqui, né? Bem, era isso que eu queria falar e tirar as duas grandes lições que eu tirei daqui, né? Primeiro, que todos nós somos diferentes, né? Todos temos alguma desabilitação, às vezes a gente tem alguma dificuldade numa coisa, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Em ajudar as outras pessoas, lutar pelas outras pessoas e também pedir ajuda quando a gente precisa, né? Afinal, nós vivemos numa grande comunidade de pessoas, cada pessoa tem a sua diferença e a gente precisa criar um mundo legal para todo mundo, né? Então, todos somos diferentes em algum aspecto e a gente precisa respeitar isso, né? E a outra questão é que, por outro lado, todos somos iguais também, né? Todos nós queremos, no final das contas, nós queremos viver um grande amor, viver uma grande aventura e ter companheiros e ter amigos e ser reconhecido no trabalho. E é o que todo mundo quer e a gente não precisa ser um grande herói ou fazer uma grande viagem ou viver um campeonato, ganhar um campeonato mundial para poder viver isso. É claro que é legal quem quiser que faça isso, mas que a gente aprenda então que a gente precisa dos outros e que a gente precisa olhar para o que realmente importa na vida, né? Mais uma vez, desculpa por todas as bobagens que eu falei e é só o começo de um estudo e a minha intenção foi ajudar e começar uma discussão e trazer talvez esse mundo das bicicletas e das motos a pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Até a próxima, tchau! We're floating in a space capsule. I look at you, perhaps you'll smile at me.